galera, passando para dar um recado para vocês. O evento mais esperado de produtos está com a sua data confirmada. O Product Summit, que é imperdível para quem atua com produtos, vai ser no dia 29 de agosto, no Espaço Cubo, em São Paulo. Um evento com cases reais e grandes nomes para você aprender com quem faz. Os ingressos são limitados, então corre e garante o seu. productsummit.com.br. Nos vemos lá! Olá, este é o Love the Problem, o podcast oficial da K21. Evolução contínua de pessoas e organizações, com carinho, toda semana para você. Fala galera, mais um episódio do Love the Problem, dessa vez com maravilhosos convidados aqui com a gente. Vou deixar eles se apresentarem antes, mas quero dar um spoiler que hoje a gente vai falar sobre uma parada que tá rolando por aí, que dói na galera, que é produto, métricas de produto. Mas antes da gente falar sobre isso, por favor, pra quem não conhece, Andressa Chiara, por favor, se apresente. Oi, pessoal, meu nome é Andressa Chiara. Tô rouca hoje, tá? Então, assim, isso é o quanto eu amo vocês. Estamos gravando eu mesmo rouquinha. Mas é porque esse era um tema que a gente queria falar já tinha um tempo e aí vale falar um pouco do meu background, né? Eu sou uma pessoa que veio originalmente lá no início dos tempos de projeto tradicional, mas eu sempre tive um desespero, assim, de ver as pessoas trabalhando horrores sem entregar valor. Teve projeto que eu trabalhei inclusive com o Duba, que já estava há 8 anos sem entregar nada e eu só queria morrer. Isso me doía muito. Então, quando eu encontrei todo o mundo da agilidade de produto, pra mim isso foi uma boia de salvação de falar, ok, eu não preciso trabalhar como se eu estivesse aqui só pra, né, tipo, bater cartão. Eu posso entregar valor, de fato. E aí eu mergulhei na parte de produtos e comecei a trabalhar sistematicamente, assim, tipo, criando produtos de sucesso, com foco em métrica e tal, pra resolver essa dor. De lá pra cá, comecei a trabalhar na K21 pra ajudar pessoas e organizações a gerar resultado e trago toda essa bagagem aí desse sofrimento e de todos os BOs, assim, de produtos que a gente viveu. Tô aqui com muito calor no coraçãozinho pra falar um pouquinho dessa experiência, desses BOs. E hoje eu olho mais pra parte de estratégia, de negócios, de liderança também. Essa sou eu. Se você ainda não me pegou no Love the Problem, você conseguiu desviar de mim. Parabéns! Estou muito feliz de estar aqui. Obrigada pelo convite, Flor. Se esforçou! Imagina, que isso, sempre bom ter você aqui, mas realmente, se vocês ainda não ouviram, vocês estão só no Matrix ali, desviando, porque olha, presença carimbada e sempre muito aclamada. E a Chu falou do Duba. Duba, nosso outro convidado, por favor, se apresente. Olá, tudo bem, pessoal? Prazer estar aqui, obrigado pelo convite, Flor. Já tem um tempinho que eu não caminho por essas bandas aqui, mas é sempre um prazer poder estar dividindo com vocês, trocando, conversando. Naturalmente o prazer é um pouco mais especial quando é com essa moça aqui que vos falou há pouco tempo. Eu não consigo desviar dela, inevitavelmente esbarro com ela todo santo dia. Meu nome é Marco Dubovski, Duba é a forma como eu sou conhecido. As pessoas costumam me chamar, vocês podem ver a própria Andressa também. Hoje eu atuo como gerente executivo de produtos na Serasa Experian. Posso me dizer uma pessoa de produto há muito mais tempo do que eu mesmo tinha noção, dado que eu já sabia que era uma pessoa de produto. Quer dizer, eu era uma pessoa de produto mesmo quando eu não sabia que eu era uma pessoa de produto. Já atuei em alguns segmentos diferentes, passei muito tempo em telecom, passei muito tempo trabalhando com e-commerce, e venho no mercado de serviços financeiros aí há já nos últimos bons, 6, 7 anos. É interessante que durante o tempo que eu tive nessa minha experiência de e-commerce, eu tive cuidava de logística, operações, BPO, fazia cafezinho, enfim, um monte de coisa aí que ajudava. E eu tinha cuidava de logística também, então eu gerenciei o warehouse já. Isso é uma passagem interessante e que vai ajudar a linkar com o tema de hoje. Tem uma gerente do operador logístico que eu cuidava, ela me definiu uma vez de uma forma que eu trouxe para a vida. Que ela falava, eu acho você interessante porque você é uma pessoa de letras e números. E, inevitavelmente, eu sou uma pessoa eu fiz letras, não me formei, mas fiz letras, gosto muito de letras. Quem convive comigo sabe o quanto eu
valorizo, né, línguas e comunicação. Mas eu também curto número, também gosto bastante de matemática, né? A Andressa em algum momento vai acabar dizendo que detesta matemática e tal, vai falar disso em algum momento, certamente, mas não é verdade, já deixo o spoiler aqui. Mas curto muito, acho que números são importantes, ambos, a combinação dos dois, o intervalo, o espaço entre letras e números me define bem. Acho que essa definição é boa. E números são importantes, né? A gente vai ter a oportunidade de falar um pouquinho aqui sobre o valor das métricas. Então, é isso. Cara, o Duba falou uma parada que me fez ficar lembrando. Ele falou assim, eu era uma pessoa de produtos quando eu nem sabia que eu era uma pessoa de produtos. E você sabe que, acho que foi mês passado, não sei se vocês viram a parada do Airbnb lá, que o CEO fez uma declaração sobre o futuro dos cargos, áreas de produto, etc e tal. E aí isso pra mim, de certa maneira, conectou, né? Quando a gente nem sabia que era produto, já existia produto. Então eu aqui, já deixando meu pitaco, meus 2 centavos, eu acho que essa história rolaram algumas interpretações equivocadas da galera. Rolou um desespero meio equivocado, né? E eu acho que principalmente o papo que a gente vai trazer, falar sobre produtos, sobre números, né? Sobre métricas, talvez ajude a gente botar o pé no chão e ter um olhar mais cético e racional de todo esse rolê. Então, eu só queria fazer essa introdução aí, porque eu sei que é um tema que tava fervilhando aí ultimamente de um jeito meio torto. Eu falei, calma, gente, calma, palma, não priemos cânico, né? Tipo, a galera desesperou. Eu acho que, inclusive, essa história toda do Airbnb, ela nada mais é do que, tipo, uma tentativa de resolver uma dor. E aí, o que eu entendi, tá, gente? Assim, não tô dentro do Airbnb pra checar, mas assim, o que eu entendi? Eu entendi que existia, no final das contas, um silo entre produto e marketing. E isso conecta com a questão de métricas que a gente estava falando. O que eu tô observando nas organizações? Produto foi pensado para ser algo extremamente sistêmico, que olha o produto, né, tipo a experiência do cliente, toda essa jornada, todo o funil de conversão, tudo isso de ponta a ponta. E a forma como a gente vê convencionado no mercado o produto funcionando é como se o produto só cuidasse do desenvolvimento do produtinho de TI, o aplicativo, sabe? E isso é uma diminuição muito forte do papel de produto e gera esse tipo de reação. Do tipo, então não é mais... Tá, vai ter... Se vocês estão chamando isso de Product Manager, o que a gente tem aqui não é Product Manager, é Product Marketing Manager, porque a pessoa tem que olhar para o mercado. A pessoa tem que ter conhecimento de marketing. E eu acho que isso já começa a conectar com questões de métrica, que é a seguinte. Hoje, eu vejo uma dor muito grande de pessoas de produto que se veem numa posição de tirador de pedido. Só que parte desse processo de ser colocado no lugar de tirador de pedido é o sistema que faz isso com você? Não tô dizendo que não é. Você vai entrar nas empresas e todo mundo vai querer tirar pedido pra você. Ninguém vai virar pra você e falar, faça uma análise de mercado e traga pra mim as métricas de tendência. Ninguém vai falar isso. Todo mundo vai falar, quero que você entregue isso nessa data. Agora, isso é realmente um problema ou isso é um dado? Porque, dado que isso é o comportamento padrão de pessoas que não são de produto, o que nós de produto temos que fazer? A gente tem que justamente fazer essa gestão dessas pessoas, desses stakeholders, desses executivos, dessas outras áreas que estão conectadas com a gente, para ter essa visão, e aí conectando com o negócio do Airbnb, de Product Marketing Manager, de olhar de ponta a ponta, de olhar mercado, de entender as tendências, mas também de entender outras coisas que são internas à empresa. Então, eu tenho que olhar para o comportamento do meu cliente? Sim. Eu tenho que olhar para o comportamento dos meus concorrentes? Sim. Eu tenho que olhar para como o meu time está performando? Também sim. Eu tenho que fazer gestão dos custos do meu produto? Também sim. E aí, quando você pega essa lista e você vai checar quantas pessoas de produto estão efetivamente fazendo esse trabalho, não são tantas assim. E é isso que começa a gerar esse questionamento, essa desvalorização da cadeira de produto. Se você se comportar... Aí eu vou pegar uma frase da Empresa Conectada, que foi um livro indicado pelo Magno Santana, da K21. Tem uma frase que eu acho maravilhosa, que é a seguinte: se você tratar as pessoas como idiotas, elas vão se comportar como idiotas. Exatamente. Certo? Então, que tal se a gente simplesmente não tratar as pessoas como idiotas e começar a falar do que realmente importa, né? Então, como falar do que realmente importa é o motivo pelo qual a gente está aqui. E como é que a gente resolve essas dores da galera de produto é o que a gente quer discutir.
Eu acho que, acrescentando ao que a Andressa já trouxe, o cenário que muitas vezes essa treta do Airbnb, as dores de tirar pedido, elas geralmente, no meu entendimento, elas acabam materializando alguns comportamentos que são sintomáticos em organizações, independente de setor, não é esse o ponto. Em geral, nós, como seres humanos, antes de qualquer coisa, somos forjados até biologicamente para pular para a solução primeiro. E aí, naturalmente, quando a gente plota essa porque, né, no passado, vou voltar lá muito lá atrás, né, a gente tinha que tomar decisão rápido, porque em boa parte do tempo da existência humana, tomar uma decisão rápida significava viver ou morrer. Então, tomar decisão é algo que nos parece muito natural, é muito espontâneo, acaba vindo primeiro. Não tomar a decisão de primeira e parar para poder pensar, analisar, é contraintuitivo. Pede esforço. Tomar decisão é sem esforço. Você vai tomar uma decisão qualquer mesmo errada, mas ela vem, ela emerge. O ponto é se ela é a decisão certa. A gente vai ter a oportunidade de falar disso um pouquinho mais na frente. Agora, ponto importante é que quando a gente plota esse comportamento para a estrutura das organizações, a gente tem naturalmente stakeholders, a gente tem, independente de como cada companhia chama, mas você tem pessoas que querem gerar resultado, que têm interesse genuíno em gerar resultado, que têm interesse genuíno em fazer as coisas acontecerem, mas que não tem a expertise que credencia essa pessoa a tomar essa decisão. Mas a gente foi forjado para tomar decisão. Então isso acaba gerando uma dor muito recorrente. Acho que essa é um pouco da causa dessa dor primária aí que a Andressa trouxe, que é exatamente da pessoa já chegar achando que tem a solução na mão, que sabe qual é a solução na mão. A pessoa aí é o seu, né, diretor, gestor, presidente, dê o nome que for para um cargo de posicionamento configurado como stakeholder, que vai vir com uma certeza na mão, uma certeza genuína, até para a pessoa de fato aquilo é a coisa que faz sentido, que vai resolver o problema, mas ela não tem o ferramental para conseguir fazer isso. Ela certamente não está tomando essa decisão baseada em métrica, ela está tomando essa decisão baseada em crença, cara, todo mundo é capaz de ter. Então quando a gente olha para isso e olha para a necessidade de resolver o problema certo, de resolver da forma certa um problema e de conseguir fazer com que essa resolução seja minimamente escalável em termos de mercado para que ela não se resolva só em laboratório, é inevitável que uma pessoa de produto, por definição, precise olhar mercado. Porque não adianta nada você imaginar que você, dentro do seu ferramental, vai construir uma solução que atenda, né, o pedido da vez, ou que se você consegue driblar isso, você vê valor naquela solução, mas não adianta você também ver valor na solução. Nós não somos o cliente. Então, na real, o que a gente precisa fazer é criar mecanismos para poder testar, validar, checar se é verdade. Para isso, você inevitavelmente tem que passar pelo mercado, senão você vai testar com quem? Para validar que a solução é verdadeira, que de fato traz o valor, resolve o problema que ela se propõe. Então, de cara, o trabalho de toda pessoa de produto é muito doloroso, porque ele é essencialmente contraintuitivo, porque ele vai na direção oposta ao sair achando a decisão logo aí pela frente. E aí, recentemente, né, qual é o ponto? Eu faço bastante criação de conteúdos, porque eu acredito que é o que a gente está fazendo aqui, né? A gente precisa democratizar esse conhecimento. E entregando esse conteúdo para o mercado, eu estou tornando o mercado, eu estou subindo a barra do mercado inteiro, estou ajudando as pessoas a resolverem os problemas. Então, se envolve as pessoas, mas me desenvolve também no processo, porque a troca se torna muito rica. E quando eu compartilho esse tipo de conteúdo, principalmente sobre pessoas de produto, quais são os desafios e, né, relacionado à métrica, relacionado a como é que você faz uma defesa de um pitch, como é que você pede investimento, como é que você... Quando eu começo a compartilhar conteúdo sobre isso, o meu PVT inunda. Porque as pessoas começam a falar assim, Andressa, me dá material. Andressa, me ajuda com isso aqui. Poxa, Andressa, posso te mostrar? Hoje mesmo eu recebi um link de uma pessoa me falando assim, cara, eu fiz esse desenho de defesa, você pode me dar feedback, sabe? Então existe uma dor muito grande, muito latente. E aí, com base nessa coleta de narrativas individuais, né, mais anedóticas, que eu tava tendo, a gente virou e falou, eu trouxe isso pra dentro da K21 e falei, galera, será que a gente não deveria estar ajudando a resolver esse problema, né? Só que a gente tem que, né, comer a nossa própria comida de cachorro, fazer o que a gente prega. Então, o que eu fiz? A gente foi vamos fazer uma pesquisa. E aí, a gente fez uma pesquisa no LinkedIn e foi ligeiramente assustador, porque a gente deu alguns temas para as pessoas de produto dizerem quais eram as maiores dores. E o que a gente identificou é que aproximadamente 43% por aí das pessoas viam métricas como uma dor. Como uma dor, não como algo que resolvia uma dor, né? O que é muito louco isso, né?
Eu não tô conseguindo gerir por métricas, isso é uma dor, eu não tô conseguindo fazer. E um número também muito relevante era a dor do ser cobrado por quando entrega, que também é métrica. Então, se a gente junta isso, dá mais de 60%. E aí você olha para esse tipo de dado, né? Claro que não é uma pesquisa, tipo, dados estatísticos conforme o IBGE, não é nada do gênero. Mas dá pra gente ter um cheiro do tamanho do buraco, sabe? E aí você olha pra como é que a gente forma. E eu não tô falando de treinamento só não, porque, né, tipo, não é só treinamento que ensina, a vida ensina também. Mas o que a gente cobra das pessoas? Como é que a gente forma as pessoas no trabalho? É cobrando métrica ou é cobrando quando entrega? Você tem uma lista de features e você tem que entregar ela o mais rápido possível e aí você começa a gerar débito técnico, enfim. Então, quando eu olhei aquela pesquisa e eu juntei ela com as narrativas, eu falei assim, cara, a gente tem que começar a solucionar isso. E aí eu e o Duba, a gente começou a conversar sobre o assunto e falou, cara, vamos começar a entregar mais conteúdo sobre isso? Será que se a gente, por exemplo, será que se eu fizer um vídeo explicando para as pessoas como é que usa uma técnica que a gente adora para fazer previsibilidade por estatística de quando entrega, será que isso ajuda? Porque, por exemplo, já teve empresa que a gente entrou que eles estavam há 6 anos sem fazer entrega. E naquele momento, o custo total dos times para trabalhar naquele produto que estava há 6 anos rateando para entregar era de $1 milhão mês. E aí eu pergunto pra você acha que os POs sabiam disso? Os POs estavam todos focados em esse é o meu backlog, eu tenho que fazer o meu time entregar isso o mais rápido possível. Aí esse item que o meu time entregou não conecta em nada, porque para entregar para o cliente final tem que estar o mínimo funcionando ali. Só que um time era responsável pelo cálculo da coisa, o outro time era responsável pelo front-end da coisa, o outro time era responsável pela política, porque nem sempre é tecnologia, né? Pela política da coisa, e aí, a coisa não conectava, era um monte de peça de quebra-cabeça que não conectava uma na outra. E aí a entrega nunca acontecia, e era o replanejamento frequente. Cada, 3 meses replaneja tudo de novo e bota mais um prazo e bota mais dinheiro. E foi assim que eles chegaram em 14 times trabalhando no mesmo produto. E quanto mais times você colocava, mais caótico ficava. O que a gente fez? A gente falou, parou tudo. Vamos pegar esses 14 times. Freia todo mundo. Gente, qual é a primeira coisa que a gente precisa botar no ar para o cliente poder usar? É essa etapa da jornada aqui, que é a etapa de coletar dinheiro do cliente. Ok, a gente vai botar isso no ar e vai integrar com a solução que a gente já tem hoje. Então, só a parte de coletar dinheiro do cliente a gente faz nesse novo produto e o resto usa a solução que já tem hoje e integra as duas coisas. Eu consigo colocar isso no ar imediatamente. Beleza. Então, assim, isso gerou um pânico, porque o que a gente estava falando os times que não estiverem trabalhando nisso podem parar. Imagina o choque. Só que a gente conseguiu botar no ar em 3 meses. E aí, a partir do momento em que a gente conseguiu fazer isso, olha que interessante. A gente começou a usar uma técnica chamada cone da incerteza, certo? Que é a minha técnica favorita, e eu acho que a do Duba também, para previsibilidade de quando entrega. Então, tinha uma pessoa nesse cliente que falava assim, isso não é o cone da incerteza, isso é o cone da certeza, porque eu tenho certeza que, não vai dar, que eu não vou conseguir. Exato, porque era assim, a gente tem que entregar todos esses itens até daqui a 2 meses. E aí a gente projetava no cone da incerteza, ele tem um melhor cenário e um pior cenário. O melhor cenário era 1 ano, o pior cenário era 3. E aí eu virava para as pessoas e falava assim, gente, não adianta vocês ficarem botando mais pressão nos times, não adianta vocês ficarem botando mais pressão nas pessoas de produto. Não é isso que vai desengargalar. A gente tem que começar a desbastar o backlog. E falar o que a gente não vai fazer e botar todo mundo para fazer a mesma coisa e conectar e montar o quebra-cabeça. E aí a gente vai ver, naturalmente, essas datas vindo para mais próximo. E foi exatamente o que aconteceu. E foi assim que a gente entregou em 3 meses. Que fez a primeira entrega em 3 meses. Então, assim, sem métrica, eu não teria sobrevivido àquela situação. E o que é interessante é que eu passei por situações parecidas na minha carreira antes desse momento e eu não tinha essa ferramenta. E eu simplesmente não conseguia entregar. Então, às vezes, você só precisa daquela alavanca, sabe? E eu acho que métricas têm esse poder. Faz sentido? Faz sim. Eu acho que, inclusive, são ótimos pontos esses que você trouxe. Mas não necessariamente boas lembranças, né? Dado o que eu compartilhei com você. Mas, enfim, acho que tem alguns pontos aí, algumas consequências de cenários como esse que a Andressa trouxe que são muito perigosas. Primeiro, porque elas não são verdade. Segundo, porque à medida que elas se perpetuam, isso atrapalha mais ainda a capacidade da pessoa de produto poder entender o valor do tamanho da diferença que ela pode fazer efetivamente, não só para a empresa em que ela atua, mas para o mundo onde ela vive. Quando esse tipo de situação acontece, a gente não consegue usar a métrica como instrumento, como ferramental para conseguir entender se a gente está no caminho certo, validar se a gente está fazendo a coisa certa, aprender com isso, a gente pode correr o risco de perpetuar a falha, normalizar a falha e achar que, não deu. Botamos 14 times, gastamos $1 milhão por mês e, puxa, aconteceu algo
que me impediu de chegar do outro lado, de conseguir entregar valor e de trazer alguma receita, mostrar alguma... Gnomos. Trazer consumo, Foram trazer clientes gnomos. satisfeitos. Isso O importante é aprender, né? Tem aquela coisa, né? No final, o importante existem algumas frases também que a gente vê super utilizadas e que é complicado, porque uma empresa que aprende e só aprende, quebra. Então não adianta nada você aprender e não conseguir fazer desse aprendizado algo acionável. E daí vem um outro ganho que eu acho que para quem é de produto, que está ouvindo nesse momento, peço para que preste atenção. Presta atenção! As métrica no fim do dia, gente, ela precisa ajudar a gente a tomar alguma ação. Se as métricas, sejam elas quais forem, elas não forem, porque existem 10 bilhões de métricas possíveis. Se você estiver medindo aquilo que não te ajuda, ou a entender onde você está, logo a ação é manter o seu curso, ou a entender que o que você está fazendo não está funcionando bem, e aí a ação é entender o que você pode corrigir, ou a não ter previamente a capacidade de entender pelo menos que hipótese você quer validar, que caminho você quer seguir para poder validar uma hipótese, você corre o risco de navegar às cegas, ou de navegar pelo feeling, ou de navegar pelo drive de quem te fez o pedido. Quando você faz isso, você simplesmente abre mão de toda a capacidade que você tem de fazer a diferença, porque você está transferindo para quem fez o pedido o poder de estar certo. E aí, olha que situação ingrata que a pessoa de produto acaba ficando, né? Ela recebe uma encomenda, faz muito bonitinho o que foi pedido, eventualmente mede, né? Cria métricas vamos dizer, métricas de eficiência, né? São super eficientes, eu tô caminhando super bem, a gente já fala da diferença entre as métricas de eficiência e as métricas de eficácia. Mas você faz tudo direitinho, atende o pedido que foi feito e ninguém compra, ninguém consome, ninguém tá feliz, você não fez a diferença lá fora, que é onde a vida acontece. A vida não acontece dentro da empresa, a vida acontece no mercado. O mercado é o seu juiz, o mercado é quem te confirma, o mercado é quem te derruba. Então, para mim, voltando rapidamente sobre o tema do Airbnb, é insano imaginar que uma pessoa de produto não esteja relacionada ao mercado. Porque se ela não consegue ter o olhar para o mercado, ela está fazendo o quê, no fim das contas? Ela não é uma pessoa de produto nesse caso, porque ela é uma pessoa de pedido. Ela tá fazendo fábrica de feature, é isso que ela tá fazendo. Ela é uma pessoa de pedidos, não uma pessoa de produtos. Então, beleza, para você atender bem o pedido que você recebe, você, sem dúvida nenhuma, vai ser capaz de ter métrica também, mas aí acho que vale a treta, vale a braba aqui. É a métrica certa? Será que são as métricas certas que você acompanha quando você tira bem um pedido e executa bem aquilo que você fez? Que era o que eu ia falar, não é métrica por métrica, né? Porque é também, calma, gente, né? Então eu vou sair medindo tudo enlouquecidamente, ensandecidamente, porque o importante é ter métrica. Não é sobre isso. E aí, pegando essas coisas que vocês vêm falando, aqui pra tentar, eu aqui tentando absorver o máximo que eu posso também de conhecimento, quando a gente fala disso, de que tipo de métrica a gente tá falando? Quais são as mais importantes? E aí a gente tem alguns recortes interessantes, mas assim, vou trazer alguns e eu peço para a Andressa completar, porque acho que temos um repertório razoável aí. A gente pode, como eu cheguei a comentar rapidinho no que eu estava falando logo há pouco, a gente pode olhar para a métrica sob a perspectiva de se elas são métricas de eficiência ou se são métricas de eficácia. Como é que se separam, né? Ambas são válidas, é claro, dependendo do que você esteja proposto a fazer, mas, em essência, o que diferencia uma da outra é que quando você fala de métrica de eficiência, você está falando sobre, está associando isso a o quão bem você está fazendo alguma coisa. Ou seja, a qualidade daquilo que você faz, ao quão eficiente você está sendo, e aí você está usando medições para poder entender se você de fato está sendo eficiente ou não. E eficiência é sobre fazer bem feito, fazer certo, mas não necessariamente sobre fazer o que precisa ser feito. E aí, quando a gente fala de métrica de eficácia, a gente está falando sobre coisas que medem se aquilo que você está fazendo de fato é aquilo que você devia fazer. E isso já restringe o espectro de métricas que você pode usar, porque você precisa, para métricas de eficácia, estar vinculando ela a outros aspectos, como, por exemplo, a estratégia da tua empresa, como, por exemplo, que proposição de valor você quer gerar com a tua solução, com o teu produto, com o teu processo, com a tua plataforma, com
o jeito que a tua entrega de valor se materializa. Então você precisa confirmar as métricas de eficácia, diferente das de eficiência. As de eficácia, elas te ajudam a entender se você está fazendo o que você precisa fazer, não se você está fazendo da melhor maneira possível. Essa é uma das separações entre o arsenal de métricas que você pode utilizar. Aí já tangibilizando aqui com exemplos, né? Uma métrica de eficácia que você pode olhar é quanto de dinheiro as pessoas estão jogando na sua cara para comprar o seu produto, para ter o seu produto, para usar o seu produto, certo? Isso é uma métrica de eficácia. Mesmo que seu produto esteja sendo desenvolvido de uma forma esquisita, meio torta, ok. Você está indo aos trancos e barrancos, ok, mas o seu produto é altamente desejado. Tem alguém pagando? Tem alguém pagando, certo? Tem alguém usando. Essa é outra métrica de eficácia, engajamento, né? Então, tipo, quantos clientes ativos você tem? Métrica de eficácia. Quantas recomendações você, né, tipo, você recebe do seu cliente indicando para outro cliente, métrica de eficácia. Então, quando você olha para as métricas de eficácia, a resposta que você quer, né, a pergunta que você quer responder é: o que eu estou fazendo é a coisa certa a ser feita? É isso que vai gerar resultado? É isso que vai mudar a vida do meu cliente? É isso que vai resolver o problema dele? Quando você está falando de métricas de eficiência, a pergunta que você quer responder é: eu estou fazendo isso da melhor forma? E aí você vai falar de velocidade do time, você vai falar do custo do time, você vai falar de custo de coordenação, de WIP, enfim, você vai falar de outras métricas e, é claro, no mundo ideal, é melhor você ter um equilíbrio entre essas duas métricas, certo? Mas, na vida real, cara, se você tiver que começar por algum lugar, comece pela de eficácia. E aí, em seguida, você olha de eficiência. Porque senão, você está fazendo tudo perfeitamente em direção ao precipício e você nem sabe. Ponto importante. Às vezes, digamos que eu tenho um produto que seja um produto, tipo, que ele não para de pé sozinho. Faz parte de uma empresa gigante e aí é um produto dentro de outros produtos, né? Esse produto, ele ainda tem métricas de eficácia, ele ainda tem engajamento, ele ainda tem, tipo, cost avoidance. Como é que é isso? Quando você evita custo. Tipo, porque eu tenho esse produto no ar, fica mais barato. Então, se você não sabe quais são as métricas de eficácia do seu produto, você já está atuando como tirador de pedido. E aí, é uma questão de você reverter esse cenário o mais rápido possível, descobrir as métricas de eficácia do seu produto e começar a atuar em cima delas. Faz sentido? Faz sim. E acho que vale, porque você acabou já passando pelo ponto que eu ia trazer, porque eu ia fazer um paralelo entre métricas que são muito comumente utilizadas e efetivamente como a gente pode considerá-las. Como, por exemplo, e a Andressa já trouxe bem ilustrado. Quando a gente fala de velocity, lead time, WIP, cycle time, a gente está falando de métricas de eficiência, de como você está produzindo alguma coisa. E imagina que isso tudo seja muito curto, muito rápido, muito perfeito e que você bote no mercado e ninguém use. Não adianta você olhar só para métricas de eficácia. Quando você fala, por exemplo, de todas as métricas que a Andressa falou, mas aí eu acrescento, por exemplo, e aí uma outra coisa muito bacana é que você tem liberdade para poder criar aquilo que faz sentido para a tua realidade. Então, quando você olha, por exemplo, você quer saber se você está fazendo algo bem feito, você pode medir, por exemplo, time to money, do tempo que você lança até o tempo que você tem a primeira receita, quanto tempo está levando. Outra, você pode medir qual é o tamanho, a churn é uma boa medida. Como você pode, aí você tem lifetime value, que você vai medir, tudo são coisas que estão, índices de satisfação que possam ser aferidos para você poder consumo, recorrência, sabe? Você tem uma série de medições que confirmam ou que te ensinam, te dizem ou te confirmam que você está fazendo a coisa certa. Se essas métricas diminuem, e olha que interessante, você pode ter uma deterioração de métricas de eficiência sem necessariamente ter uma deterioração de métricas de eficácia. Você pode perder algum ponto ali de ajuste, alguma coisa que você está medindo pode perder um pouco de qualidade, mas você continuar com o teu business funcionando super bem, resolvendo o problema. Porque no fim do dia, geralmente as métricas de eficiência o cliente não vê. O cliente não sabe quais são as suas métricas de eficiência. O cliente consegue falar com você com muito mais clareza pelas métricas de eficácia. Ele fala com você com clareza quando ele desconecta da tua base e vira churn. Ele está te dizendo que alguma coisa que você fez não é legal. Ele fala com você quando ele triplica o consumo dele ao longo do tempo, que significa que ele está muito satisfeito com aquilo que você está entregando para ele. Ele fala com você que está feliz com a tua marca quando ele não só adquire uma determinada solução ou um produto, mas como ele começa a fazer outros tipos de aquisição, compras de produtos ou soluções que você oferece, porque isso aponta também para satisfação. Então, sem dúvida, é preciso equilibrar. Mas, acho que como a Andressa bem disse, e na cabeça da pessoa de produto, vamos lá, vou recapitular. Uma das maiores dores é o pedido que é feito e a pessoa de produto não consegue enxergar
se aquele pedido de fato vai fazer o impacto que precisa ser feito. E ela se vê numa situação onde ela acaba se vendo forçada a ser mais passiva. Como é que você sai da passividade? Como é que você contra-argumenta com alguém que está te fazendo um pedido? Você precisa trazer um elemento que essa pessoa não domina, você precisa trazer algo novo para a conversa. Para você trazer algo novo para a conversa que não fique no mundo da minha opinião contra a sua, você precisa ter algum embasamento que fale além de você. Acho que vale, e essa coisa que fala além de você funciona muito bem quando ela é um número. Porque esse número pode te representar e falar por você se você nem tá na sala. E o barato aí é que quando você recebe... Porque não vamos, né? Ninguém precisa ser ingênuo aqui. Nossa, uma vez que eu consegui convencer alguém que me fez um pedido, significa que essa pessoa nunca mais vai pedir e vai confiar em mim. Não. No momento seguinte vai vir um outro pedido novo, com uma nova grande ideia e tal, beleza. Você até pode seguir aquela grande ideia, mas ela precisa fazer sentido dentro dos critérios que você vai usar. E se você não tiver métrica para balizar esses critérios, você também só está tendo uma opinião a mais. Então as métricas, elas ajudam porque elas primeiro tiram a discussão do mundo das percepções, das impressões e das pseudo-certezas e traz a discussão para um cenário onde você pode aferir se aquele caminho está certo ou se ele está errado, seja no âmbito eficiência, seja no âmbito eficácia. Mas vamos lembrar, nenhuma empresa, né, a não ser a ONG, nasceu com a proposição de valor de ser filantrópica. Então as empresas também precisam ter resultado e não olhar o mercado e não conseguir ser capaz de escolher o que medir, que garanta que você está no caminho certo para o teu negócio. Isso sim pode ser a chave para que uma empresa ou um negócio prospere ou pereça. Então isso empodera, métricas empoderam, dão visibilidade, geram alinhamento, empoderam a pessoa de produto a tomar decisões mais consistentes e mais corretas, melhoram a capacidade de argumentar. Então, assim, não reger por métrica, cara, é muito... Vou fazer uma analogia inevitável aqui. Se você não tiver, de fato, tomando decisões baseadas em métrica, você muito provavelmente vai cair na mesma armadilha. É como se você entrasse num táxi, por exemplo, virasse pro cara e fala, vai, dirija. Só que você não... Alguém falou pra você entrar no carro e pedir pro cara dirigir porque o cara é motorista, mas assim, você não sabe pra onde você tá indo, você não sabe a que velocidade você vai, você não sabe necessariamente onde você quer chegar. E se você não sabe onde você quer chegar, o que adianta? Qualquer lugar serve. Qualquer caminho vai servir. E tem um ponto do que o Duba falou da analogia do táxi que você não falou, mas veio na minha cabeça, que você não sabe que horas você tem que chegar, que pra mim é exatamente o que momento fazer o lançamento, sabe? Você não sabe quanto você tem pra pagar, se você tem a grana pra pagar aquela corrida na distância que você precisa fazer. E aí, por exemplo, você olha e fala assim, cara, eu tenho essa janela de oportunidade de mercado. Se eu não lançar até essa data, ferrou. Eu tô, vou ter jogado dinheiro fora. Alguém vai fazer. Então, assim, aí essa outra coisa que eu já ouvi, né? Que a ágil não tem data. Isso é uma mentira que você vai... Porque ágil só não teria data se, a gente não trabalhasse com ciclo curto e 2, dinheiro nunca importasse pra ninguém. Porque toda vez que você tá postergando a data, o que você tá dizendo é, ok, eu vou botar mais dinheiro sem garantia de retorno. E aí mais dinheiro sem garantia de retorno. Cara, a pergunta que eu sempre faço para todas as pessoas de produto com quem eu trabalho, são, na verdade, 2 perguntas. Primeira pergunta é, você sabe quanto seu time custa? E, cara, a quantidade de gente que não sabe quanto o próprio time custa é animal. E aí, como é que a pessoa vai calcular retorno sobre investimento, que é a função da pessoa de produto? Aí a segunda pergunta é, e você, uma vez que você descobre quanto o seu time custa, geralmente quando as pessoas não sabem, eu falo, eu dou um parâmetro. Mas, uma vez que você descobre quanto o seu time custa, a pergunta que eu faço é, e você dorme bem à noite com o que você priorizou? Se fosse o seu dinheiro, dormiria tranquilo? Tem 2 pontos aí, né, Chu? A gente tá falando de gastar dinheiro e perder dinheiro e deixar de ganhar dinheiro. Então a gente tá fazendo a parada ser exponencial, né? É um desperdício exponencial, né? É o custo do atraso, que inclusive é uma métrica. Exatamente. E aí eu tô aqui fazendo um exercício empático de me colocar muito no lugar dessa pessoa de produto, e aí eu fico me perguntando, mas a gente tem parâmetro? Porque como o Duba falou, né, são infinitas métricas, a gente tem métrica pra tudo quanto é lado, a gente tem parâmetro, a gente tem boa prática. Eu tô tentando aqui na minha cabeça sintetizar e tangibilizar tudo que eu tô aprendendo aqui. Queria que vocês falassem um pouquinho mais sobre isso, como que o mercado, o Duba falou, a gente não pode deixar de olhar pro mercado, então vamos falar um pouco sobre o mercado, do que a gente está falando, de que tipo de métrica, de boa prática. Quando a gente fala de olhar para o mercado, tem algumas coisas que a gente precisa conseguir descobrir. E aí eu vou falar de situações que eu já vivi tanto no cliente quanto dentro da K21.
Inclusive, uma recente foi dentro da K21 e me deu um prazer muito grande. Eu peguei o time que tava falando de lançamento de novos produtos, etc. E aí eu peguei a galera e falei assim, tá, gente, mas a gente tá com todos esses produtos diferentes na mão que a gente quer lançar. Nota 10. Como é que a gente sabe qual que a gente lança primeiro? E aí, né, tipo, todo mundo olhando pra minha cara, com aquela cara de ela vai dar a resposta. Eu falei assim, cara, a gente vai ter que pesquisar, a gente vai ter que entender o mercado. Então, por exemplo, quantas pessoas que são público-alvo desse produto? Qual é o poder aquisitivo delas? Qual é o volume de pessoas que eu tenho nesse cenário? Então, vamos pegar posso pegar o exemplo de educação, que é o caso da K21, mas eu posso pegar um exemplo de financeiro também. Então, digamos que a gente fale do mercado de desbancarizados no Brasil. Pessoas que não têm acesso à conta bancária. Quantas pessoas são? Duba deve saber de cabeça. Muitas. Certo? Sabe, Flor? Quer que eu diga o número? São mais de 20 milhões. Isso quer dizer que se eu fizer um produto com o objetivo de bancarizar essas pessoas, que são 20 milhões de pessoas, eu tenho 20 milhões de oportunidades. Aí eu vou começar a falar de poder aquisitivo. Dessas 20 milhões de pessoas, qual é o poder aquisitivo delas? Eu sei, eu posso pegar os dados do IBGE. E, gente, tem muita informação na internet. Então, eu já fiz workshops de coleta de métricas de 2 horas. Onde, tipo, pega 5 pessoas, cada uma pesquisa uma coisa e é isso aqui que a gente quer descobrir, bora. É possível, é viável e não precisa ser tipo, vamos contratar uma empresa para fazer uma mega pesquisa que vai durar 3 meses. Não é sobre isso. Isso aconteceu, essa semana eu estava num workshop num cliente nosso e eles estavam falando de expansão para um dos países da América Latina. E eles começaram a questionar qual seria o melhor país para fazer essa expansão e fazer esse teste. E todo mundo, eles começaram apresentando métricas relacionadas a PIB e PIB per capita e etc. Problema. Existia uma restrição na empresa que eles só podiam pagar, tipo, o cliente só consegue pagar os produtos usando a solução que existe hoje na empresa se for via cartão de crédito. Qual foi a primeira pergunta que a VP fez? Gente, qual é a quantidade de pessoas que têm cartão de crédito dentro desse país? Porque se for baixa, não adianta nada. E, gente, eu amo essa VP, ela é maravilhosa, ela faz as melhores perguntas da vida. E o time meio que deu uma travadinha, sabe? Falou assim, a gente vai pesquisar. Eu peguei meu celular, percentual de uso né, tipo, pessoas que têm cartão de crédito nos países da América Latina. E eu peguei um ranking. E aí eu falei assim, gente, isso aqui não tá filtrado pelo público de vocês. Mas se a gente pensar que é a amostragem, Brasil é 35%, tal país é tantos por cento, não sei o que é tantos por cento, não sei o que é tantos por cento, não sei o que é tantos por cento. Então esse país que vocês estão discutindo agora tem um percentual muito mais baixo do que esse outro país aqui. E a gente nem recortou, né? E a gente nem recortou. Foi literalmente 2 minutos de pesquisa no Google. E aí eles já destravaram e começaram a discutir como é que eles iam entrar naquele país. É isso. Então, assim, a gente tem uma ilusão de que coletar métrica é uma coisa mega trabalhosa e etc. Isso não é verdade. Tem métricas que é trabalhoso mesmo, mas tem muita coisa que a gente pode fazer manual e eu ainda tô pra ver um cenário onde Duba pode até falar mais do que eu disso, mas assim, porque ele é o cara dos dados, ele é o cara das métricas, né? Tipo, ele é o cara dos números. Mas eu sou minha mera consumidora. Falei que ela ia falar disso em algum momento aí. Chegou o momento, ela falou. Uma coisa que eu acho muito interessante é, eu ainda não peguei nenhum, projeto de tecnologia que falasse de coleta de dados. Tipo, data lake, BI, self-service, etc e tal, que não tivesse levado 1 ano pra gerar um monte de relatório que no final das contas as pessoas continuavam usando Excel. Desculpa. A maioria dos projetos relacionados à coleta de dados que eu vejo são isso. É uma bedufagem dos infernos. Big design up front, gente. Tipo, fazer um mega planejamento, ficar executando o planejamento pra no final das contas descobrir, né? Tipo, péssima eficácia. E é muito assustador porque as empresas investem muito dinheiro nesses projetos, mas a forma mais fácil de chegar nesse resultado de ter um data lake, de ter tipo, uma coleta de dados robusta, é você começar falando assim, me dá as planilhas, vamos simular? O que a gente quer descobrir? E aí depois a gente automatiza. E aí quando a gente tiver isso automatizado, a gente começa a trabalhar em cima desses dados já automatizados, criando novas visões. E aí a gente pega o próximo dado e faz um estudo. Primeiro manualmente, depois automaticamente. E assim sucessivamente, sabe? Então, acho que o Duba pode falar bem mais disso do que eu, então eu vou passar a palavra pra ele, mas eu fico um pouco, tanto quanto revoltada, quando eu vejo esse tipo de movimento no mercado. É assim, a Andressa acabou de falar sobre uma perspectiva num mar de 10 bilhões de outras possibilidades, de outras empresas, outras necessidades, outros pontos de eficiência e eficácia a serem ilustrados. O que eu queria pegar aqui é como gancho agora, você perguntou de parâmetro, tá, Flor? A gente pode olhar parâmetro de várias formas. Então, vou pegar, sem ser exaustivo, mas a gente pode usar parâmetros sob perspectivas diferentes que alguns frameworks trazem. Essa é uma forma da gente considerar parâmetros. Métricas, KPI sob a perspectiva de uma determinada forma de abordagem é uma. A gente usa
métrica de vaidade, métrica de saúde, né? KPI, KR, tem N parâmetros diferentes. Mas uma coisa que eu queria destacar aqui, que eu acho que é muito importante, e isso também vai como mensagem para você que está ouvindo aqui o podcast, que é de produto, que é o seguinte: o trabalho de definir a métrica certa é um trabalho de extrema criatividade, ele não é óbvio, e ele é fundamental. Eu diria que meio caminho para você conseguir ter sucesso naquilo que você quer entregar. Seja o valor que você quer entregar, seja na forma como você navega dentro da tua organização para conseguir convencer os teus stakeholders ou a parar de mandar o pedido, ou pelo menos te ouvir quando um pedido chega. Porque, vamos pensar juntos, gente, se a gente não sabe o que a gente está medindo, se a gente não conhece a estratégia, aí esse trabalho vai muito mais amplo, ele não começa na métrica, ele termina na métrica. O primeiro passo é você entender o que a tua empresa faz, qual é a estratégia, para onde ela está querendo ir. Com base nisso, qual é o valor que você entrega, em que mercado você está inserido, qual é o limite do alcance do que você pode fazer para que você consiga escolher e definir que métricas você vai acompanhar para mostrar se você está fazendo bem feito e se você está fazendo a coisa certa. E existe uma tendência natural a gente ver, como a Andressa bem disse, a gente passa pelos nossos painéis com 258 gráficos, gojos, barras, linhas, papapá. E essas coisas não fazem necessariamente sentido para a maior parte das pessoas que olha para aquilo, mas elas passam uma sensação de que você tem as coisas sob controle. E isso acaba gerando uma dificuldade, às vezes, grande de fazer com que a pessoa de produto consiga entender que, em boa parte dos casos, você precisa de poucas métricas certas e não de muitas métricas para poder ter a certeza de que você está acompanhando tudo, porque essa é uma outra dor e uma outra armadilha. Você acaba imerso e perdido num mar de indicadores e num mar de métricas que estão disponíveis aí para que você consiga acessar. No fim das contas, antes de escolher qual é a métrica, você precisa entender para que aquilo vai servir, o que é valor para você, o que é importante para você poder entregar, porque se você não tiver isso, você vai ficar com dificuldade de conseguir, você pode se perder no mar de métrica e você provavelmente vai ter dificuldade de demonstrar o valor que você tem, o valor que você precisa entregar, o que você precisa checar. Isso vai te travar para uma série de outras ações que são importantes depois. Então eu acho que, dadas as dores e dada a pesquisa que a Andressa comentou no começo da gravação, eu acho que existe sim uma oportunidade imensa da gente poder trazer mais clareza para o que efetivamente, como as métricas podem ser a alavanca que ajuda um profissional de produto a se empoderar, a de fato fazer diferença, a de fato poder evoluir, a de fato poder gerar os resultados que se esperam dele. Eu acho que existe a possibilidade da gente poder aprofundar mais técnicas específicas, formas de medir com base em necessidades específicas também, porque com certeza para cada necessidade ou para cada outcome esperado você pode medir mais de uma coisa. Eu acho que uma das coisas importantes aí também é conseguir ter o traquejo e o entendimento do que você precisa olhar no âmbito estratégico para definir a métrica certa, para você não correr o risco de estar tentando perder peso e ficar medindo colesterol. O colesterol é um puta do indicador de saúde, sem dúvida, mas ele vai te ajudar a entender se você está perdendo peso, o que você quer. E aí eu acho que aí a gente tem uma oportunidade grande linkada com essa dor de conseguir trazer um pouco mais de luz, um pouco mais de clareza e ajudar a trazer visibilidade sobre efetivamente o valor que a métrica, que usar bem métricas traz, trazer ferramental para criar boas, escolher a métrica certa, definir a métrica certa e acompanhar a métrica certa. Isso é quase como a gente fazer uma fabriquinha de cintos de utilidade do Batman e botar disponível nas prateleiras para as pessoas venderem, se encaixarem e se sentirem empoderadas e falar, cara, eu sei que o que eu estou fazendo vai dar o resultado que eu espero. Ou eu acabei de descobrir, baseado no que eu estou medindo, que o que eu estou fazendo não vai me gerar o resultado que eu espero, então eu preciso mudar. Então eu acho que tem um gancho muito importante aí para uma dor que é muito real, e acho que a gente tem, sem dúvida nenhuma, nas métricas um ferramental poderoso para poder ajudar você que é de produto. Tem um ponto em cima do que o Duba está falando, gente, que eu acho muito importante a gente deixar claro aqui. E é técnica, é ferramenta. Tipo, a Andressa, de produto lá de trás, ela não era incompetente, e aí ela passou a ser competente do nada, e aí ela conseguiu fazer as entregas de 3 meses, e ter eficácia em um monte de coisa, etc e tal. É ferramental. Com ferramental, a gente consegue chegar do outro lado. Então, existem 2 coisas que eu acho que são críticas para a gente fazer com que o desenvolvimento dessas habilidades relacionadas a métricas aconteça. A primeira, a visão sistêmica, e aí conecta muito com o que o Duba estava falando de criatividade, de você pegar e
por exemplo, pegar uma planilha e mastigar o dado e começar a investigar mesmo. E aí depois você automatiza, mas naquele momento o que você quer é descobrir para encontrar a métrica certa. E aí é fazer essa análise com visão sistêmica. E aí o ponto da visão sistêmica aqui é o seguinte, porque não adianta você ter as ferramentas e não entender como é que elas se encaixam no todo e para que elas servem. E aí esse é o segundo ponto importante de que, por exemplo, quando eu olho faturamento, quando eu olho dinheiro, essa é uma métrica de eficácia muito fácil. Mas, em muitas empresas, o balanço financeiro, ele fecha de 3 em 3 meses. E aí, o que você vai fazer? Você vai passar 3 meses atirando pro teto, esperando que caia alguma coisa legal e priorizando seu backlog com base em quê? Chute? Não dá. E esperar 3 meses para poder tomar alguma ação de correção se necessário for. É arriscado. Então, assim, você tem outra ferramenta que é de métricas leading versus métricas lagging. Então, o que é uma métrica lagging? É uma métrica que demora para responder. É uma métrica que você vai olhar a posteriori. O que é uma métrica leading? Ela é uma métrica preditiva. Ela ajuda você a prever que aquilo vai acontecer. Por exemplo, se você deixa de ir na academia a primeira semana, a segunda semana, a terceira semana, na quarta semana você fica se questionando por que você está pagando na academia. E aí você vai virar um churn, certo? Então, engajamento, presença é uma métrica leading para o pagamento da mensalidade, que é a métrica lagging. Então, a gente tem que ter essa clareza de quais são as ferramentas que a gente tem que usar, em que momento e que problemas elas resolvem. E aí eu queria aproveitar e fazer um convite para vocês. A gente sentou com base nas informações dessa pesquisa, com base nas informações que a gente estava coletando no PVT, que as pessoas vinham. E a gente começou a montar um workshop para tentar ajudar a resolver esse problema. Vocês super podem e devem consumir os conteúdos que a gente bota, que são gratuitos. Mas se vocês quiserem aprofundar, se for um caso de, cara, Andressa, eu realmente estou perdido, eu realmente preciso das ferramentas, eu preciso que alguém faça junto comigo, eu preciso viver essa situação para poder levar para o trabalho. A gente lançou essa semana, quarta-feira, dia 12 de julho, a gente lançou o workshop de gestão de métricas para produtos. É para isso. Então, caso você tenha essa dor, caso você tenha interesse em se aprofundar nisso, você é muito mais do que bem-vindo para vir e fazer esse workshop com a gente. Beleza? Então fica o convite para quem quiser, quem tiver essa dor, a gente quer ajudar a resolver. Muito bom, muito bom. Nossa, veio até um convite aí no final do rolê. Essa foi melhor do que eu esperava, hein, gente? Mas é pra geral, todo mundo. Se tá doendo, serve pra mim. Exato. E a grande questão, o que é legal desse workshop, né? A gente tá fazendo um preço muito, muito, muito especial de lançamento. É uma proposta diferente, porque não é um treinamento de 2 dias, é um treinamento de 2h30, um dia só, one shot, para ajudar a pessoa a sair, mudar o estado dela, sair do estado A para o estado B. Então é bastante ferramental, é prática, para realmente tirar a pessoa desse lugar de, cara, eu queria ter mais empoderamento, eu não tô sabendo defender os pontos, eu não tô sabendo usar métricas para conseguir tomar decisão, argumentar e negociar com os executivos, etc. É para isso que esse workshop é feito. E, diferente de treinamentos mais longos, a gente quer que seja, assim, rápido, prático, para você usar no dia seguinte, sabe? Então, por isso eu tô fazendo o convite, porque eu acho que conecta muito com essas duas. Duba quer complementar esse convite? Eu tô sabendo que são vocês dois aí nesse rolê, né? A gente juntou forças, tivemos que inclusive vencer a barreira da distância para conseguir conversar e construir o workshop, mas conseguimos, foi difícil, mas a gente conseguiu. Eu acho que isso passa por boa parte do que a gente falou aqui. Se você quer entender e tem a dor de conseguir argumentar melhor com o teu stakeholder, esse workshop vai te ajudar. Se você tem a necessidade de conseguir, mesmo não trabalhando no Airbnb, entender melhor o mercado, esse workshop vai te ajudar. Porque você vai conseguir enxergar a ferramental e ver métricas que conseguem te dar visibilidade sobre como é que o mercado pode, né, como ele conversa com você, como ele te passa as mensagens e como você se prepara para capturar essas mensagens e principalmente transformar isso em ação. Porque, de novo, métrica por métrica só tem, né? Você consegue achar 5.000 em 10 minutos se você procurar. Agora, as que realmente vão fazer diferença para você dentro do teu contexto, dentro da tua realidade, elas precisam de uma estrutura para acontecer. E esse workshop ajuda exatamente a te apresentar uma estrutura que permita que você derive isso para a tua necessidade. A gente sabe que cada empresa é um organismo diferente, tem necessidades diferentes, estratégias diferentes, setores diferentes, mas, por definição, uma das preocupações primárias de uma pessoa de produto continua sendo a mesma: resolver problemas
dos seus clientes, tornar a vida dos seus clientes um pouquinho melhor com o uso daquela solução, daquele produto que foi construído. Então, indiscutível, acho que não tenho dúvida nenhuma de que melhorar a capacidade de lidar com métrica para produto melhora uma pessoa de produto, e aí traz para o ponto lá do começo que a Andressa falou de subvalorização, né? A pessoa vai se sentir certamente mais empoderada porque ela vai ter mais na mão capacidade de argumentar e capacidade de aprender para agir, não só aprender para aprender, que foi o que você falou ainda agora. Falou também, não adianta nada, porque, né, só aprender e não poder fazer nada porque você aprendeu é um desperdício. Eu só preciso fazer um alerta, galera. A primeira turma esgotou em 48 horas. Então, assim, a oferta de lançamento é por tempo limitado. Então, quem tiver interesse, já corre logo, pelo amor de Deus, porque as vagas estão acabando. Fica o convite, mas fica o alerta também. Então, olha que interessante, sendo prático. A primeira turma acabou em 48 horas. Isso é uma métrica. Temos uma outra turma com vagas abertas, disponibilidade. Isso é outra métrica. A partir do momento em que as turmas demoraram pouquíssimo tempo para terminar, significa que o nível de atratividade e de interesse é alto. Isso é outra métrica. Enfim, no fim do dia, se a gente parar para olhar, a gente lida com métrica o tempo todo. A questão é, como é que a gente faz elas nos ajudarem? E eu acho que um dos grandes baratos aí do que a gente pensou para esse workshop é conseguir, no mar de métricas, conseguir ajudar as pessoas a encontrarem aquelas que vão torná-las melhores. Eu acho que esse é o grande ponto. Gente, eu queria agradecer a aula. Pra mim foi uma aula. Deixar aberto aí, caso vocês queiram deixar mais um recadinho, além desse convite maravilhoso que foi feito. Pra quem tá ouvindo e ficou com dúvida, eu vou colocar todas as informações na descrição do episódio. Então, se vocês precisarem, referências sobre o workshop, vai estar tudo na descrição. E para encerrar, eu queria deixar aqui aberto para vocês mandarem recadinhos dos corações para quem tá ouvindo a gente. Vocês querem falar alguma coisa? E já deixo o meu muito obrigado pela participação de vocês e por essa aula que a gente teve. Recadinho do coração, gente. Tem muita gente competente aí fora, subvalorizada, que se bobear tá com síndrome do impostor. E fazer uso de métricas fez muita diferença na minha vida. Então, se eu puder deixar uma dica, mesmo que você não seja de produto, tá? Tipo, se você é uma pessoa que olha pro seu trabalho no dia a dia e você não consegue metrificar o impacto do resultado do seu trabalho, do seu esforço, cara, não corre esse risco não, sabe? Porque você pode sofrer muito com isso. Você pode sofrer tanto porque síndrome do impostor existe, mas também porque se você não tá conseguindo metrificar o resultado do seu trabalho, talvez as outras pessoas não consigam valorizar o resultado do seu trabalho também. E isso é um risco pra você, é um risco pra sua carreira que a gente não precisa correr. Então, é um cuidado aí com as pessoas. Nem sempre a gente vai controlar todos os fatores da nossa vida, vídeo layoffs, mas dentro do possível, o que a gente puder fazer pra tangibilizar por que a gente tá fazendo esforço e qual é o impacto que esse esforço gera, é sempre melhor. Uau! Eu não vou tocar tão fundo na alma das pessoas como a Andressa acabou de fazer, com maestria para variar, mas eu vou deixar um recado um pouco mais leve aqui. Eu vou me incorporar aqui na vibe do Gato de Alice e vou lembrar para vocês todos que quem não sabe para onde vai pode chegar para qualquer lugar, qualquer caminho serve. Eu particularmente gosto de uma versão adaptada, que eu digo que quem não sabe para onde vai não chega a lugar nenhum. E aí eu quero que vocês reflitam se no fim do dia vocês ficam confortáveis em não saber para onde vão e, consequentemente, vocês ficam confortáveis em não chegar em lugar nenhum. Qual é o valor de não chegar em lugar nenhum? Não existe. Então existem meios para poder, pelo menos, ter uma direção mais clara que faça sentido e, consequentemente, que dê sentido para vocês. Métricas ajudam nesse ponto. Esse é o recado que eu quero deixar para vocês. Muito obrigada e até mais, galera. Este foi mais um episódio do Love the Problem, o podcast oficial da K21. Se você curtiu, compartilhe, inscreva-se no seu agregador de podcasts favoritos e espalhe conhecimento por aí. Procure por Love the Problem nas redes sociais e deixe seu comentário ou sugestões. Até o próximo!
Esse podcast foi editado por Aerolitos Edição Inteligente.